Amém, glória a Deus. Amen. Praise God. Bom dia. Good morning. Tem alguém que está com frio? Is there someone that is cold? Não? No? Amém. Amen. Tá bem? Good. Ficou mais bonito sem barba, não ficou? He's more beautiful without the beard. Amém. Quantos sabem o que temos falado esse mês como igreja? How many of you know what we have talked about as a church together? Finanças. Amém. Finances. Amen. E os meus pais estão em uma viagem My parents are in a trip. e vão estar recebendo mais de Deus. They're going to be receiving more of God. Amém. Quantos abençoam eles? How many of you guys bless them? Você pode levantar sua mão e abençoar, declara sobre eles bênçãos. If you can raise up your hands and bless them, declare over them Senhor, blessings. abençoamos Lord, we bless o apóstolo Paulo, a profeta Marta. Apostle Paul, Prophet Martha. Declaramos as suas bênçãos sobre We eles. declare your blessings over them, Que eles recebam tudo que o Senhor já separou, Pai. that they may receive everything you separated already, Em Father. nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Amém. Glória a Amen. Deus. Praise God. Quantos estão prontos? How many of you guys are ready? Amém. Se puder colocar um texto aqui atrás. If you could put a text there. in the back. Mateus 6, 24. Matthew 6:24. Hoje estaremos falando sobre as influências de Mamon. Today we're going to be talking about the influence of mammon. E algo que eu quero deixar claro para você Something that I would like to make clear to you é que muitas pessoas is that many people, confundem algumas coisas. they mistake in some things. E quando Deus ele quer derramar a bênção da prosperidade sobre você, And when God wants to pour the blessing of prosperity over you, esta bênção this blessing está muito mais ligada is a lot more connected a princípios to principles que você deve praticar that you must practice e ao seu coração and to your heart do que ao seu dinheiro. than to your money. Quantos entenderam isso? How many of you understood this? Amém. Ninguém Amen. entendeu. No one understood that. Vamos lá. Let's go again. Ninguém pode No one can servir serve a dois senhores, two masters, porque ou há de odiar a um because either they will hate one e amar o outro, and love the other, ou se dedicará a um or he will devote to one e desprezará o outro. and despise the other. Não podeis You cannot servir a Deus serve both e a Mamon. God and money. Amém. Nesse texto, In this text, algumas Bíblias diz: some Bibles say ninguém pode servir a Deus e as riquezas. no one can serve God and the riches. E na verdade, Mamon ele é um príncipe das trevas. And actually, Mammon, he's a prince of darkness. E como que eu posso te explicar? How can I explain É this? como se ele fosse um vereador. Is as he was like a mayor. Amém? Amen. As pessoas não sabem. People Sabe don't o que é understand. vereador? Do you know what is a mayor? Bom. Okay. E é uma pessoa importante no império das trevas. He's an important person in the kingdom of the E darkness. ele cuida dessa parte do que está tratando de dinheiro e prosperidade do lado das trevas. He takes care of that money part and prosperity part in the darkness side. E Mamon, ele é um deus nesse caso. Mammon, he is a god in this case. Por isso que a Bíblia fala que você não pode servir a Deus e servir a outro deus que é Mamon. That is why the Bible says you cannot serve God and other god that is Mammon. Amém? Amen. Vocês já sabem disso. You guys already know this. Quantos já ouviram falar a palavra Mamon? Who already heard about this word Mammon? E a palavra Mamão? And what about the fruit? Eu that também is já the ouvi. same? Já ouviu? The fruit, I learned. Bom, o que eu quero te falar é que muitas pessoas dizem que isso é mentira, que isso não existe. What I like to tell you is that many people say that this is a lie, that this doesn't exist. Mas a Bíblia diz But the Bible que says o mundo jaz no the maligno. world is from the malignant. E se o maligno tem controlado o mundo, And if the malignant has controlled the world, e nós sentimos isso, and não é we feel verdade? this actually. Sabe, Deus ele está sobre a minha You vida, know, God is over my life, sobre a minha família, over my family, sobre essa casa. over this house. Mas quando andamos pelo nosso bairro, But when we walk around in our nós neighborhood, vemos tantas tragédias, we see such tragedy. tantas famílias destruídas, So many destroyed families. porque
o diabo ainda tem tomado conta dessa sociedade. Because Satan still has taken over this society. E tem tomado conta do dinheiro das pessoas também. He has taken over the money of people, Da área financeira das the pessoas. financial area of people. E tem trazido mentiras aos corações. They have brought lies to the hearts. Vamos tratar 4 pontos We're going to talk about 4 points para entender as influências de Mamon. to understand the influences of mammon. Isso não é invenção, This is not an não é invention. conto de fadas. This is not a fairy tale. Isso é Bíblia. This is biblical. Amém? Amen? Mamon, ele tem um objetivo. Mammon, he has one objective. E o objetivo dele é tomar o lugar de Deus no seu coração. His objective is taking God's place in your heart. Como assim? How? Ele quer ser um senhor He wants sobre o seu coração. To be a Lord over your heart. Ele quer ocupar o espaço dos seus pensamentos. He wants to occupy the space of your thoughts. Ele quer ocupar o espaço do seu tempo para Deus. He wants to occupy the space of your time for God. E, por exemplo, enquanto eu falo aqui, For example, while I speak here, algumas pessoas podem estar pensando em contas que devem pagar. some people might be thinking about the bills they have to pay. Algumas pessoas podem estar pensando em que, ele vai falar de dinheiro, mas eu já tenho o meu próprio negócio, eu tenho as minhas próprias coisas. Some people might be thinking, oh, he's going to talk about money, but I have my business, I have my things. Mas eu não estou falando disso. But I'm not talking about Estou that. falando sobre um príncipe das trevas I'm talking about a prince of the darkness que vai ser derrubado na sua vida that's hoje. going to be knocked down in your life today. Amém? Amen? Mamon, ele vem com mentiras Now when he comes with lies e enganos and deceiving pequenos. that are small, E esses enganos pequenos vão tomando espaços these small deceivings, they take places até que vem uma escama sobre os seus olhos. until there's the skin over your eyes. E você faz coisas que você não percebe And que do faz. things that you don't notice that you're doing. Bom, então como que Mamon influencia uma pessoa? So how does mammon influence a person? 4 pontos. 4 points. O primeiro ponto é o espírito de miséria. The first point is the spirit of misery. Também junto com esse ponto eu ligo mesquinhez e avareza. Also with this point I connect the being Quantos- aberrant. Perdão. Sorry. Como que é mesquinhez em inglês, você sabe? Tá bom. Então, isso é difícil. This pessoal. is a hard one. Yeah. Gente, aplaudam o Silas, que o Silas está traduzindo muito bem. Amém. Amen. Sobre a nossa região, About our region, existem espíritos de miséria there are spirits of que misery tentam atuar nesse lugar. that they try to act on this place. Alguém percebeu isso alguma Did vez? someone notice this sometime? Amém. Amen. E como que eu percebo? And how do I notice? Tudo que eu estou falando aqui é muito prático, tá bom? Everything that I'm saying here is really practical, okay? Eu não quero trazer uma baita revelação I don't want to bring this giant revelation, e algo super profundo something that is really deep. que você vai ficar assim, mas You're going to be like, como que eu vou chegar nisso? how can I get to this? E agora? Oh, what now? What do I do? Nossa, o Mamon é super Oh, poderoso. mammon is super powerful. Não, Não. quero passar coisas práticas. I like to pass practical things. Coisas que meu pai me ensinou, Things that my dad taught que me, eu tenho vivido that I have lived, e que eu percebo a mudança no meu coração. that I noticed the change in my heart. Espíritos de miséria. Spirits of misery. Como esses espíritos agem? How do these spirits act? O espírito de miséria, ele tenta The spirit of misery, he tries nos enganar to deceive us com coisas with things, que, como eu acabei de falar, coisas que são pequenas aos nossos olhos, like, as I said, small things to our eyes, mas que são grandes para o mundo espiritual. but are great in the spiritual world. Alguns exemplos. Some examples. Quantos já viram um Fusca na rua? How many of you saw that Fusca? The car Quantos in já the- viram Fusca com 3 cores ou mais? How many of you saw a Fusca with 3 colors or more? E alguns desses Fuscas com 3 cores ou mais tem uma placa escrito assim: a serviço do Rei Jesus. And some of these Fuscas with 3 colors or more, they have this Quem já viu isso? plates called Sabe do que eu Serving tô falando? Jesus. You know what I'm talking about if you saw this. Ou então, quando tem... Eu estou falando de coisas visíveis. I'm talking about visible things. Ou então aquela pessoa que tem uma casa Or maybe that person that has a house e tem um quartinho da bagunça. and has a little room of messed things. They just throw everything in that room. Ou então, Or maybe
Aquela pessoa that person em que a porta ela não fecha mais direito do where the quarto. door of the room, it doesn't close anymore properly. Mas não tem problema. But there's no problem. Porque quando Because encosta assim, when you touch it like a that, porta fica meio difícil de the door is abrir. like kind of hard to open. Vocês sabem do que eu estou falando? Do you guys know what I'm talking about? Ou então quando Or o maybe- espelho do banheiro When that glass deu só uma trincadinha assim. of the bathroom, and it's only a little bit broken. É porque nunca trinca reto, né? Sempre Because- faz uma curva. It never breaks like right in the middle, only like sideways. São espíritos de miséria They're spirits of misery ocupando esses espaços materiais occupying these material spaces. e trazendo contra a sua vida, They're bringing against your life, não deixando você prosperar. not letting you prosper. Não, mas isso é muito pequeno. No, but this is really small. Eu não acredito nisso. I don't believe in this. No. Existem coisas There are things e símbolos and symbols no nosso mundo físico in our physical world que dão legalidade that they give legal para o rights diabo agir. to Satan to act. Quando você tem um quarto da bagunça, When you have a room with the mess things, o diabo vai deitar e rolar naquele quarto Satan is going to do whatever he wants in that e vai room. bagunçar a sua vida. He's going to mess up your life. Não estou falando como julgamento. I'm not talking about like judging you. Estou te mostrando I'm just showing you situações comuns, common situations, comuns, common situations que acontecem mesmo com a that gente. really happen with us. Amém? Vocês já entenderam esse Amen. espírito? Did you guys understand the Vocês spirit? Or entenderam o que eu quis dizer? did you guys understand what I would like Quantos, to assim say? como eu, podem enxergar coisas na sua casa que estão erradas, que devem ser melhoradas? How many of you, like me, can see things in your house that should get better? Quantos estão dispostos How many of you are willing a mudar isso? to change this? Amém? Amen? Porque não adianta a gente ter essa palavra maravilhosa, Because it's not worth it having this wonderful word, simples, simple, e não mudar nada. and not change anything. E o culto foi bom hoje. No, the service was good today. Não, a gente tá só tendo uma palavra No, aqui. we're only having a word E here. depois em casa a gente faz o que tem que Then fazer. at home we do whatever we want. Amém? Amen? E se você tem 3 cores, And if you have the 3 colors, pode dar uma arrumada. you can clean it up. Segundo, espírito de ansiedade. Secondly, the spirit of anxiety. A palavra diz, eu quero abrir com vocês, The word says, and I'd like to open that with you. em Mateus 6:25. In Matthew 6:25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis. Essa palavra cuidadosos This word worrying about é ansiosos. is anxious. Amém? Amen? Vocês confiam em mim? Do you guys trust me? Talvez se você abrir a sua Bíblia, tá essa palavra. Maybe if you open your Bible, that word is there. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than the clothes? Esse segundo ponto sobre a ansiedade, The second point about anxiety na nossa sociedade de hoje, in our society nowadays é uma das formas que o diabo mais age. is one of the ways that Satan most acts on. A ansiedade diz aqui, The não anxiety- andeis It ansiosos says, do not walk quanto à anxious vossa vida. about your life. E muitas vezes nós somos ansiosos. And many times we are anxious. Não quero que você levante a sua mão, I wouldn't like you to raise up your hand. mas quantas vezes recorremos a empréstimos? How many times you go after the money in the bank? Quantas vezes nós buscamos tratados que, se você for parar para pensar de verdade, How many só times we, vão... desculpa. sorry. How many times we go after those treaties that if you think about, Já? Nossa, falei tanta coisa. E muitas vezes fazemos tratados com banco que estão nos roubando. many times we do those treaties with the bank that they're actually like stealing us. E tudo porque precisamos das coisas And rápidas. everything because we need things quick. Precisamos de soluções rápidas. We need quick solutions.
E na verdade você não precisa disso, você precisa de Jesus. And actually, you don't need this. You need Jesus. E deixamos a ansiedade controlar o nosso coração. And we leave that anxiety control your heart. Muitas vezes somos ansiosos. Many times we are anxious. Ai, saiu aquele livro super não sei o quê. Oh, there's that book, super, I don't know what. Eu preciso ter ele agora, eu preciso I ter ele need agora. it now. I need it now. Não, vai ter aquele mega show e não sei o quê. Eu tenho que ir. We're going to have that mega concert and I have to go. Não, aquela dívida vai acabar comigo. Eu não posso, eu tenho que pagar. Eu vou fazer um empréstimo agora no banco. No, the debt is going to kill me. No, I need to pay it now. I'm going to get money from the bank. E a ansiedade, And the anxiety, ela limita o agir de Deus. it limits the acting of God. Porque ela não nos deixa enxergar Because it doesn't leave us to see. o Kairos agindo sobre o crono. Doesn't let us see the Kairos acting over Chronos. Quantos sabem o que é Kairos e o que é Cronos? How many of you guys know what is Kairos and what is Vou Chronos? explicar então. I'm going to explain O this. Kairos significa o tempo de Deus. The Kairos means the time of God. E o Cronos, o tempo do homem. And the Chronos, the time of man. E a palavra de Deus diz em Efésios The Word of God says in Ephesians, que todas, Efésios 1, tá bom? Ephesians 1, Que okay? todas as bênçãos The- já estão separadas para nós, All of the blessings are already separated for us nas regiões celestiais. in the heavenly places. Ou seja, Or else, todas as coisas que você precisa all things that you need, já estão no tempo de Deus. they're already in the time of God. Basta você trazer isso para o tempo do homem. You only need to bring that to the time of man. Quantos estavam aqui na hora da oferta? How many of you here were at the offering time? E é exatamente o que o pastor Rogério acabou de That testemunhar. is aqui. exactly what Pastor Rogerio just testified. Ah, o que você está falando? Oh, what are you saying? O pastor Rogério simplesmente Pastor Rogerio simply se colocou placed himself a observar o tempo de Deus. to observe the time of God. Arrumou a sua He casa. fixed his house. Ele disse que fez uma planilha. He said that he made the spreadsheet. Ou seja, ele tirou o espírito de miséria e a desorganização. That is, he took the spirit of misery and unorganization. E ele tomou o Kairos para o Cronos. He took the Kairos to Chronos. Amém? Amen? O espírito de ansiedade The spirit of anxiety não deixa Deus agir na sua vida. does not let God act in your O life. espírito de ansiedade não deixa o milagre do Senhor te tocar. The spirit of anxiety does not let the miracle of the Lord touch you. Muitas pessoas ficam, mas quando Deus vai me abençoar nisso? Quando Deus vai me abençoar naquilo? Many people are like, oh, when is God going to bless me in this? When is God going to bless me in that? E elas têm mais ansiedade do que fé. And they have more anxiety than faith. E isso pode estar segurando você. And that can be holding you, Pode estar segurando a sua prosperidade. can be holding your prosperity. Ontem tivemos experiência com Deus aqui. Yesterday we had the experience with God here. E eu estava falando sobre isso. And I was talking about this. E eu quero falar para você também. And I'd like to talk to you as well. Enquanto você não entender Until you don't understand que o seu pai, that your father, ele é um rei, he is a king, e você não entender and you don't e understand, agir como um príncipe, act like a prince, você não vai chegar aonde Deus quer. you will not get to where God wants you to be. Amém. Amen. Amém. Amen. Bom, sabe uma coisa que eu quero falar sobre ansiedade You também? know, something that I'd like to talk about anxiety as Que a well, gente acha que é mentira, that we think it's a lie, mas é verdade. but it's the truth. Quantos já fizeram uma festa que foi muito crente na festa? How many of you did already a party that there were many Vocês não believers gostam de there? festa? You guys don't like parties. O pessoal não gosta. They don't like parties. No. Cadê os jovens aqui? Where's the Cadê os young- where are the jovens? young people Os here? jovens estão dormindo. The young people are sleeping. Os jovens não gostam de festa. They don't like parties. Então, vamos fazer um exemplo diferente. So let's do a different example. Quantos já foram em algum aniversário How many of you guys already went to some birthday party de pessoas cristãs? of Christian people? Amém? Então Oh, você, amen. você já foi festa. So you já guys fez have been festa. to parties.
E já percebeu aqueles irmãozinhos Have you noticed to those little brothers que saem desesperados They para go pegar a desperate coxinha e to- comer tudo logo? to get the coxinha and eat it really quick? Já? Have you guys seen that? Isso é espírito de ansiedade. That is a spirit of anxiety. Sabe quando a gente vai fazer uma confraternização entre amigos? You know, when we're doing this confraternization, hanging out with our friends, E aí você tem que levar um refrigerante. then you have to take that O pop. Silas tem que levar refrigerante. You have to take the pop. E eu tenho Silas, que levar refrigerante. and I have to take the pop. E aí o Silas vai lá e leva uma Coca-Cola. So Silas brings a Coke, E eu levo um picolino. and I bring a picolino. E a primeira coisa que eu faço é abrir a Coca-Cola para eu tomar The logo. first thing I do is that I open the Coke so I can drink it first. Isso é espírito de ansiedade. That is a spirit of anxiety. E isso tem trazido maldição para sua vida. That has bring a curse to your life. Murilo, isso é uma piada. Murilo, Isso that não is é a uma joke. piada. This is not a joke. Nas coisas pequenas o diabo ele conseguiu entrar na sua In the mente. small things, Satan has come into your life. Muitas vezes esperamos coisas gigantes acontecer Many na times we igreja. wait for giant things to happen in E as church, coisas acontecem. and the things happen. Mas o que Deus quer tratar conosco But what God wants to treat with us está no pequeno do nosso is coração. in the small in our hearts. Você acha que quando Jesus ele te olha, ele vê esse rosto bonito que eu estou vendo? You think that when Jesus looks to you, he sees that beautiful face that I'm Ele seeing? olha o seu coração. He looks to your heart, E depois ele vê como você é bonito. and then he sees how you're beautiful. Amém? Amen? Então se você tem uma caneta, faz assim. So if you have a pen, do this. E já passamos por esse espírito de ansiedade. We pass through the spirit of Agora anxiety. você já o conhece. Now you know it already, E você vai derrotar ele. and you're going to defeat it. Amém? Amen? Espírito de consumismo é o nosso item 3. Spirit of consumism Qual que é o primeiro? is our third one. What is the first one? Espírito de miséria. E o Spirit of segundo? misery. What is the second one? Então faz assim com os dedos. So do this with your fingers. Espírito de miséria. Spirit of misery. Espírito de ansiedade. Spirit of anxiety. Espírito de consumismo. Spirit of consuming things. Amém. Mamon, Amen. ele age também com o consumismo. Mammon also acts with that, consuming things. Bom, consumismo todo mundo conhece. The consuming everyone knows. O que consumismo não significa comprar. Consumism doesn't mean buying. Não é isso. It's not that. Eu posso comprar um tênis se eu quiser. I can buy a shoe if I want to. Eu posso comprar. Eu preciso de um terno. Eu I posso need a comprar um suit. terno. I can buy a suit. Não é isso que eu estou It's falando. not that what I'm talking about. Consumismo é quando você faz coisas Consumism is when you do things que você não precisa. that you don't need to. E você talvez não tenha condição para fazer o que você precisa. You maybe don't have the condition, the resource to be doing what you're doing. Mas não é disso que eu estou falando. But that's not what I'm talking Eu about. estou falando é, I'm talking about você já tem as suas coisas. you already have your things E você não precisa. and you don't E need, mesmo assim, and you still você continua comprando. continue buying. Amém? Vou te dar um exemplo. I'm going to give you an example Que as mulheres não vão gostar. that women, they're not going to like it. Eu tenho um sapato preto e um sapato marrom. I have one black shoe and one brown shoe. E algumas mulheres And some women, têm sapatos e sapatos. they have shoes and shoes. E o Tarsis já mandou uma mensagem para mim. Tarsus already sent me a Tá message. chateado. He's sad. As mulheres têm sapatos e Wo- sapatos. Women, they have shoes and shoes. E eu sei que elas precisam ter sapatos diferentes. And I know that they have to have different E shoes cores and diferentes. different colors. Mas às vezes ela não precisa. But sometimes they don't need it. Não está em condição. They don't have the resource. Mas vê aquele sapato. But they see that E o shoe compra. and they buy it. E coisas pequeninas assim. And small things like that. Já ouvimos falar sobre você que não sabe usar cheques. I already heard about you that do not know how to use checks. Rasgue seus cheques e não Rip your use. checks and don't use them anymore. Você que não sabe ter um cartão de You crédito. that cannot have the credit card. E faz dívidas e dívidas infinitas no seu cartão de You make crédito. infinite debts on your credit card. Quebre seu cartão e use. E Break não use mais. your credit card and don't use it anymore. Quantos já ouviram isso? How many of you guys listen to this already? Isso é algo que nos atrapalha mesmo. That is something that really gets in our way.
O espírito de consumismo The spirit of consumism. tem uma outra versão também. There's another version as well. Chama consumismo gospel. It's called the gospel consumism. Muitas pessoas Many people, são enganadas they're deceived pela sua própria cabeça by their own head. e dizem They say que fazem coisas pela fé. that they do things by faith. A pessoa não ora, They don't pray. a pessoa não The jejua, person doesn't a fast. pessoa não conhece The Deus. person does not know Ela God. só vai na They igreja only go to church. e ela fala assim: And then they say, não, eu vou fazer isso pela fé. I'm going to do this by faith. E depois acaba em um mar de dívidas. And after they're in this ocean of debts, Deus, a culpa é sua. God, it is your fault. Eu fiz pela I fé. did it by faith. Qual fé? What faith? Pessoas que vêm à casa de Deus People that come to the house of God e elas ficam movidas pela emoção, and they're moved by emotions, não por Deus. not by God. E elas falam: não, eu vou sacar todo o meu salário e vou entregar na igreja hoje. They say, no, I'm going to withdraw all my money. I'm going to throw it Você at está church today. ouvindo o que eu estou dizendo? Are you listening to what I'm saying? E Deus não te pediu isso. And God did not ask you that. Está fazendo um You- consumismo pela You're fé. doing a consumism by faith. Se Deus quer que você semeie R$1.000, God wants you to sow 1,000 reais. você semeia mesmo que você não tenha. You do that even if you don't have it. Mas se Deus te pediu para semear R$100, But if God asks you to sow 100 reais, então você não precisa semear 110. then you don't need to sow 100 of 10. Porque não agimos pela emoção. Because we don't act by emotion. Agimos pela fé em Deus We act by faith in e God, pelo que Ele fala. by what He says. Sabia que eu poderia estar pregando diferente? You know that I could be preaching differently, E eu poderia falar and I assim: could say this. dá o seu carro que Deus vai mudar a sua história. Give your car that God is going to change your story. E Ele muda. And He does. Talvez não porque você deu o seu carro, Maybe not because you gave your mas car, porque você segue os princípios. but because you follow the E principles. porque você tem um coração Because you que have a não heart serve a mamon. does not serve mammon. Existe uma pessoa na Bíblia There's a person in the Bible. que deu uma oferta ao Senhor He gave an offering to the Lord, e ela mentiu sobre essa oferta. and they lied about this offering. Alguém sabe o que aconteceu com essa Someone pessoa? know what happens with that person? Oi? What? Muitas pessoas têm sido Many people mortas have been espiritualmente dead spiritually por causa da vida financeira because of their financial e life. porque mamon tem reinado o seu Because coração. mammon had reigned over their hearts. Quantos entenderam o espírito de consumismo How many of you guys understood the spirit of consumism e o consumismo gospel? and the consumism gospel? Meu irmão, eu acredito. Brother, I believe in this. O quanto mais você semeia, você colhe. The more you sow, the more you reap. Ah, mas o seu pai é o pastor da igreja. Oh, but your dad is the pastor of the church. Mas eu oferto, But I eu offer, dou meu dízimo, and I give my eu dou minha tithes. primícia, I give my first eu fruits. semeio, I sow. eu semeio nas I pessoas sow in people. e Deus tem me abençoado. And God has blessed me. Eu tenho tido um coração e lançando fora mamon do meu coração, com Deus como meu único Senhor. I've had a heart and I have thrown out mammon out of my heart and having God as my Lord. Às vezes eu quero comprar uma camisa do Brasil para usar na Copa, Sometimes I want to buy a shirt, Brazil shirt, and so I can use in the World Cup. mas eu não precisava disso agora. But I didn't need that now. Só eu queria comprar a camisa do Only Brasil. I wanted to buy the shirt. Mas não faz parte para mim agora. But it's not part of me now. Às vezes eu não quero Sometimes. arrumar alguma coisa na minha casa, uma coisa na privada ou na porta, I don't like to fix something in my house or something in the bathroom or in the door. mas é preciso, senão os demônios se alojam naquele lugar. But it is necessary or else demons will stay in that place. A sua luta
para você prosperar não é contra o seu chefe. Your warfare so you can prosper is not against your boss. Empresário não é contra o governo. Businessman is not against the government. Não é contra carne nem sangue. It's not against flesh and blood. Amém? Amen? Último ponto. The last point. Espírito de rebelião. The spirit of rebellion. Rebeldia. Rebellious. Em Samuel, 1 Samuel diz In 1 Samuel it says que é como um pecado de feitiçaria. that it is like a sin of witches. Ah, quantos sabem disso? How many of you guys know this? Então vamos abrir 1 Samuel 15, 23. So let's open 1 Samuel 15:23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, For rebellion is like sin of divination, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. and arrogance like the evil of idolatry. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Because you have rejected the word of the Lord, Ele também rejeitou a ti para que não seja rei. he has rejected you as king. Amém. Amen. O importante é a primeira parte do The versículo. important is the first part of O pecado de rebelião the sin of rebellion, é como o pecado de feitiçaria. like the sin of divination. O que isso tem a ver What does this have to do com a área financeira? with the financial area? Uma das ações e influência de Mamão. One of De the Mamão actions is the não, influence ops, of Mammon. No. do espírito de Mamão. Of the spirit of Mammon. Tão difícil, né, falar esse nome. So hard to say this name. Até hoje eu não sei se é com M ou com N. Still, I don't know if it's N or M. Bom, Well, e uma das forças também one of the strengths as well é o espírito de rebelião, o espírito de rebeldia. is the spirits of rebellion, of having a rebellious life. E ele quer nos influenciar, And it wants to influence us. porque esse pecado é como o pecado de feitiçaria. Because this sin is like a sin of witchcraft. E ele faz com que isso tome o controle do seu coração. And it makes like that this will take control of your heart. Existem muitas mulheres de Deus, There are many women of God, mulheres de oração, women of prayer, mas que muitas vezes não conseguem prosperar, but many times they can't prosper porque são rebeldes aos seus maridos. because they're rebellious to their husbands. Porque ao invés de ser uma coluna na casa, elas têm sido uma fonte de rebelião. Because instead of being a column in that house, they have been a resources, a fountain of rebellion. Mas o meu marido, ele não é cristão. But my husband, he's not Christian. Ele é o seu cabeça. He is your head. Você deve obedecê-lo. You should obey him. Você deve servi-lo. You should serve him. Muitas pessoas fazem rebelião nos seus próprios trabalhos. Many people they do rebellion in their own jobs. O seu chefe fala qualquer coisa e você Your boss says something and you're like, fica igual o Felipão. they're Filipino, the Brazilian. Ninguém está assistindo a Copa nessa No one is igreja. watching the World Todo Cup in mundo this aqui é church. crente. Everyone here is a Christian. Por isso que o Brasil não está bom. And that's why Brazil isn't good. Esse espírito The spirit maldito that is cursed, evil, que vai sair dos nossos corações hoje that is going to leave our heart today, quer trazer rebeldia sobre os nossos corações. to bring rebellion over our hearts. Eu sou filho I am a son, e eu vou te falar a and I'm verdade. going to tell you the truth. Primeira coisa, First thing, quando meu pai pede, when my dad asks, o diabo quer encher minha cabeça de dardos Satan wants to fill my head with these arrows, para que eu não vá e obedeça a ele. so I will not go and I won't obey him. Perguntas de porquê? Asking Pra quê? questions of why, for what. Quantos aqui são filhos? How many of you guys are sons? Então todos devem levantar a mão, porque You se also- você está aqui hoje é porque você é filho de alguém. You should raise up your hand because if you're here today, you're Isso son of você someone. é, você é that, filho that de you alguém. are. You're son of someone. Amém? Okay? Não. Meu Deus. Toda paralisia nos braços. Every paralysis in your arms leaves. Quantos aqui são filhos? How many of you here are sons? Amém. Amen. Uau, que Oh, foi tão that is lindo, né? beautiful. That was beautiful. Amém. Amen. E
esse espírito ele vem enchendo de seta a nossa cabeça. And the Spirit fills our heads with these arrows. Nossos pais falam uma coisa Our parents say one thing, e vem, por and quê? it comes. Pra Why? quê? Why? Ele não For sabe what? o que ele está He doesn't falando. know what he's saying. Os tempos mudaram. Times change. A vida não é mais assim. Life is not like that anymore. Amém? Alguém já Amen. ouviu isso? Does someone already listen to this? E eu tenho colocado o capacete da salvação sobre a minha cabeça I've placed the helmet para of não ser salvation over my afligido head. por esses dardos. So I won't be hit by those arrows. Porque senão é difícil. Because if not, it's really hard. Tanto nas coisas pequenas quanto nas coisas grandes. Such in the small things and also in the big things. E graças a Deus, And praise God, eu tenho aprendido a obedecer. I have learned how to obey. Obedecer é tão difícil Obeying is so hard que a palavra de Deus diz that the Word of God says que Jesus, that Jesus, ele aprendeu a obedecer He learned to obey pelo que ele sofreu. by what He suffered. E este espírito de rebelião And the spirit of rebellion deve e vai should and will sair também das nossas vidas. leave our lives as well. Quantos creem? How many of you guys believe? Quantos querem isso? How many of you want this? Quantos entenderam essa How palavra? many of you understood this word? Eu quero ser o mais simples que eu consiga. I would like to be the simplest I can. E espero ter sido o mais simples possível. And I think, I hope I was the more simple I could. Porque quando se fala de finanças na igreja, Because when we talk about finances in as church, pessoas querem complicar as coisas. people want to complicate things. Mas o reino de Deus é simples. But the kingdom of God is simple. Não precisamos complicar nada. We don't need to complicate things. Temos que simplesmente mudar as nossas We ações. simply have to change our actions. Você que está aqui You that are here, e você quer prosperar and you want to e prosper. quer prosperar ainda mais, You want to prosper even more. saiba Know que se você continuar fazendo that if you continue doing as mesmas coisas que você faz até the hoje, same things that you do until today, você nunca vai mais prosperar aqui. you're never going to prosper anymore. Vai parar aí. You're going to stop there. Se você quer coisas novas do Senhor, If you want new things of the Lord, você precisa fazer coisas novas. you need to do things, new things. Amém? Amen? E se você, And if you, junto comigo, together with me, porque eu já estou de pé, because I'm standing up already, você vai ficar de pé também. I'm going to stand up. E você quiser And if you would like orar contra to pray against esses espíritos, these spirits, fique de pé no seu lugar, junto comigo. stand up in your place Eu together queria with que só os músicos, os cantores não, mas os músicos subissem. I would like only the musicians, not the singers, to come up. Paulo diz em 1 Coríntios 2 Paul says in 1 Corinthians 2 que as palavras dele that his words não eram apenas de sabedoria humana, were not only of human knowledge, mas demonstração do poder de Deus. but the demonstration of the power of God. E o que eu acabei de te falar, And what I just told you, essa palavra, this word, nós vamos experimentá-la agora. we're going to experiment it now. Primeiro fazendo uma guerra First doing warfare contra todos esses espíritos against all of these spirits que acabamos de falar. that we just talked about. Contra o reinado de Mamon, Against the kingdom of the reigning tenta of tomar o them nosso coração. that wants to take our hearts. Quantos estão prontos? Are you guys ready? Então eu peço que você entre para fazer uma guerra agora, So I ask you to come into a warfare now. uma guerra espiritual. Spiritual warfare. Amém? Amen? Quantos já viram algum filme de guerra? How many of you already saw some war movie? Eu no culto de jovens eu posso falar isso, aqui eu não sei. The youth service here I can say, but I Mas as don't know here. pessoas entram na guerra com sangue nos But olhos. people come into that warfare with their blood, eyes in the blood. Eu não estou feliz com o diabo. I'm not happy with Satan. Você está feliz com o diabo? Are you happy with Satan? Então não vamos tratá-lo bem. So let's not treat him well. Que você que já está de pé, que That tenha you that are ousadia. standing up, you may have that boldness. Amém? Amen? E vamos conduzir essa oração Let's juntos. guide this prayer together. Amém? Amen? Amém. Simplesmente levante as suas mãos e feche os seus olhos. Simply raise up your hands and close your eyes.
Espírito Santo, Holy Spirit, Espírito Santo, Holy Spirit, te agradecemos por essa palavra. we thank you for this word. Obrigado, Thank you, porque o Senhor é fiel because you are faithful, e a sua palavra é verdade. and your word is the truth. E mesmo antes da guerra, And even before the war, já sabemos we already know que os nossos inimigos estão that derrotados our enemies are defeated, e que a vitória that the victory já é do Senhor. is already yours, Lord. Se você pode agora abrir os seus olhos, You can now open your eyes. abra os seus olhos. Open your eyes. Você precisa ver aonde está o inimigo You need to see where the para enemy poder is, atacá-lo. so you can attack him. E junto comigo, And together with me, com fé, with faith, repita essa oração. repeat this prayer. Pai Celestial, Heavenly Father, entramos na sua presença, we come into your presence. nos cobrimos com o sangue de Cristo. Cover ourselves with the blood of Abra os God. seus olhos, não Open your feche. eyes. Do not Estamos close em your uma eyes. guerra, We're deixe in a seus warfare. olhos abertos. Leave your eyes open. E declaramos, We declare, em nome de Jesus, in the name of Jesus, todo o espírito de miséria, every spirit of misery, toda a influência desta região every influence of this region que quer nos cegar, that wants to blind us, que quer nos afastar do seu propósito, wants to put us away from your purpose, que quer arrancar de nós that wants to take for us os presentes e bênçãos the presents and que o blessings Senhor tem nos dado. that you have given us. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, fora, out, fora, out, fora da minha mente. out of my mind. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, em nome de in Jesus, the name of Jesus, declaramos we declare todo espírito de ansiedade every spirit of anxiety que tem atrapalhado that has a gotten in the minha way, comunhão com Deus, my communion with God, a minha busca ao Senhor. my seek with the Lord. Declaro I declare agora, now, fora do meu coração, out of my heart, fora da minha mente, out of my mind, eu declaro I declare todo espírito every de spirit consumismo, of consumism. eu declaro agora em nome de Jesus, I declare now in the name of Jesus. todo espírito de consumismo Every spirit of que consumism tem atrapalhado minha casa, that has gotten in the way tem of my atrapalhado minha família, house, the way of my family. eu declaro I declare fora do meu coração, out of my heart, fora da minha mente. out of my mind. Agora, você não tem mais poder, You don't have power. não tem mais influência You don't have sobre a minha vida. influence over my life. Declaro em nome de Jesus, I declare in the name todo of espírito de rebeldia, every spirit of rebellion, todo espírito de rebelião, every spirit of rebellion, fora da minha mente, out of fora do meu coração. out of my heart. Declaro agora, I declare em now nome de Jesus, in the name of Jesus, perca o seu poder. lose your power. Arranco pela raiz, I rip out through the root, arranco pela raiz rip by the root, todo espírito de rebelião every spirit of do meu rebellion coração, of my heart. em nome de Jesus. In the name of Jesus, Pai, Father, eu entrego I give agora now o meu coração a Ti, my heart a to minha mente a Ti. my mind. Declaro, I declare o Senhor you, Lord, é o meu único Senhor. is my only Lord, E eu destrono and I unthrone o espírito de mamon the da spirit minha vida, of do my meu life, coração. of my heart. Mamon
matter, você não tem you don't have mais poder, more power, influência influence sobre a minha vida. over my life. Em nome de Jesus, In the name of Jesus, meu Deus, my Jesus God, Jesus é o único Senhor. is the É o only único Lord, Senhor. is the only Lord, É o único Senhor. is the only É Lord, o único Senhor. is the only E não Lord, há outro. and there is No no meu other. coração. In my Em heart, nome de Jesus. in the name of Amém. Amen. Você pode aplaudir ao Senhor. Applaud the Lord. Se você pode, If you can, abra suas mãos como quem vai receber um presente. open your hands like someone who's going to receive a gift. Pai, Father, obrigado thank you por esta libertação. for this liberation. Eu me comprometo. I compromise myself. Amém. Você precisa repetir comigo. It's better if you, Pai, Father, somente se você quiser, tá bom? only if you want. Pai, Father, obrigado thank you por esta mensagem. for this message. Eu me comprometo I compromise a arrancar to rip out todo espírito de miséria every spirit of que misery existem nos meus bens, that are que in my existe goods, na minha casa. that are in my house, Eu entrego o senhorio da the minha Lord vida of my life, somente a Ti, only to you. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Com as suas mãos ainda assim eu vou fazer uma oração. I'm going to do a prayer. Pai, obrigado por cada um aqui. Father, thank you for everyone here. Declaro sobre cada um I declare over each person a mentalidade do reino. the kingdom Como já mindset, aprendemos, as we Senhor. learned already. Declaro, Pai, I declare, Father, cada um each one, são filhos de Deus. they're sons of God. São príncipes do Senhor. They're princes of the Lord. Foram criados They're created para serem reis e sacerdotes nessa terra. kings and priests in this earth. Declaro, I declare, em nome de Jesus, in the name of Jesus, a mentalidade de Cristo. the mindset of Christ. Em nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de In the name of Jesus. Jesus. Se você pode cantar único Senhor. You can sing Holy Lord. Te exaltamos, Cristo. O Senhor é o único na nossa vida. O Senhor é único no nosso coração. Obrigado. Obrigado. Obrigado por esta libertação. For this liberation. Obrigado. Thank you. Porque o Senhor cuida de nós. You take care of us. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Obrigado. Thank you. Amém. Dessa mesma maneira, aplauda o Senhor, aplauda This o way you Senhor. may applaud the Lord. Obrigado, Senhor. Thank you. Da mesma maneira que estamos, This way, same way we are. senti que tem uma pessoa I felt that there is some. que está com um problema na sua perna esquerda. You have a problem in your left leg. E eu queria orar por você. And I'd like to pray for you. Aonde você está? Wherever you are. Amém. Se a igreja pode levantar as suas mãos e me ajudar em Church, can oração. raise up your hands and pray. Amém.
ministers could help me. Pai, em nome de Jesus. Father, in the name of Se Jesus. tem mais pessoas, você pode sair There do are seu more lugar. people, you can get out of your place. Se tem mais pessoas, você pode sair do There seu are more people, you can come up front. Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, declaramos we declare cura sobre cada um que está aqui. healing over each person that is here. Em nome de In Jesus. the name of Jesus. Em nome de In the Jesus. name of Jesus. Eu sinto que existe uma pessoa que tem problemas com audição. Feel that Eu there queria is que você viesse do meu lado direito. with hearing problems. I'd like you to come to my right side. Você que está com problemas na sua audição. You Eu that have quero orar hearing por problems. você. I'd like to pray for you. Amém? Amen. Ore, ore. Pray. Querida igreja, ore por esses nossos I'd amados. like the church to pray for this dear. Se tem mais pessoas com problema de audição, você pode sair do seu lugar. If there are more people with that E vir hearing aqui à minha problem, direita. come to my right side. E isso é com todo mundo. Pai, declaramos a cura Father, we declare sobre the healing cada um destes. over each Em one nome of de them. Jesus, In the name declaramos of a Jesus. cura em nome We de declare healing Jesus, in the Pai. name of Jesus, Father. Chamamos a existência a Call essa the cura. existence to this healing. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de In Jesus. Jesus' name. Ministro, se alguém foi curado instantaneamente, Ministers, if someone was healed nos instantly, diga amém. you tell us. Amém. Amen. Quantos creem? How many of you believe? Você que está na sua cadeira, você crê? That are in your seat, do you believe? O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. Lord Jesus is here in this place. Glória a Deus. Amém. Amen. Depois do culto, After the service, domingo passado eu falei isso. last Sunday I said this. E hoje eu quero falar de novo. Today I would like to say this again. Depois do culto, After the service, eu creio que é somente uma pessoa I believe that it is only one que, person que pensou em se matar essa that semana. thought about killing Quero themselves. que você me procure. I'd like you to look for me. Não quero que você se exponha nesse I would momento. not like you to come up front in this moment. Eu quero orar por você. I'd like Depois to do... pray for you after the service. Amém. Amen. Amém. Amen. Abençoo você que está na internet. I bless you that are in the internet. Você que nos ouve em inglês. You that watch us and hear us in English. Se você está em São Paulo, If you're in São Paulo, eu te convido. I invite you. Vem aqui no culto da noite. Come to the service O in meu the irmão Felipe My brothers vai estar ministrando is going to be algo ministering poderoso. something powerful. Te abençoo. I bless Em you. nome de Jesus. In the name of Você Jesus. pode aplaudir ao Senhor. You may applaud the Lord.